Então, muito boa tarde. Agradeço ao Luís Tavares ter cá vindo para nos falar sobre o Mário de Sá Carneiro. Tanto mais porque este foi um convite feito há menos de 48 horas. Eu vou falar sobre o Almada Negreiros. É uma figura que me fascina, é uma figura que tenho estudado, não tanto quanto queria, e desde logo vou questionar este epíteto de modernista. Portanto, este curso tem esse tema genérico, o modernismo luso-brasileiro, e aparece aqui o Almada Negreiros, e a primeira questão que se pode e deve pôr é: terá sido Almada Negreiros um modernista realmente? Alguém que se enquadra no modernismo? Eu devo dizer que tenho as maiores reservas em relação a esse enquadramento do Almada Negreiros. Compreendo, reparem que nós partimos aqui, por exemplo, da revista Orfeu, e de facto Almada Negreiros colaborou na revista Orfeu e colaborou com outros modernistas. Mas será isso suficiente para fazer de Almada Negreiros um modernista? Enfim, não direi que o Almada Negreiros não foi de todo um modernista, isso também seria excessivo, mas foi muito mais do que um modernista. Era essa a tese que eu queria essencialmente defender desde logo. Até porque, se nós olharmos para a obra do Almada Negreiros, e este é o ponto central, nas suas diversas facetas, e reparem que o Almada Negreiros, como eu vou depois dar conta disso, fazer uma abordagem mais, reconstituir os vários passos da sua vida, o Almada Negreiros foi, se quiserem usar uma imagem clássica, foi um homem da Renascença. Ele foi pintor, foi escritor, foi dramaturgo, chegou a ser bailarino, foi coreógrafo, tanto quanto sei, ele foi músico, terá sido a única área da cultura enfim, que ele não desenvolveu, que ele não exercitou. Mas de resto, enfim, tocou todos os instrumentos, passa a expressão, foi alguém que de facto merece esse epíteto, um homem da Renascença. Porventura, o nosso último grande homem da Renascença, nesse sentido mais amplo e profundo. Ora, sobretudo na sua obra plástica, e todos nós temos presente a obra plástica do Almada Negreiros, até porque ela tem uma grande visibilidade pública. Eu hoje à tarde irei a uma conferência do professor Adriano Moreira na Gulbenkian, e quando todos nós entramos na Gulbenkian, temos presente essa imagem. O friso que aparece logo no átrio da Gulbenkian é do Almada Negreiros, com outras obras que eu aqui irei referir de passagem. Ora, o que é que se encontra nessas obras? Qual é a primeira percepção que nós temos, enfim, que um olhar mais cultivado terá necessariamente olhar para essas obras? É, não de todo uma visão modernista, como acontece no Amadeu de Sousa Cardoso, no Santa Rita. Em Almada Negreiros, até pelo contrário, eu diria que até há um sentido arcaizante da pintura e das artes plásticas. Eu diria que o Almada Negreiros foi um neopitagórico. O que é que caracteriza o pitagorismo? Todos temos presente isso. O pitagorismo foi uma corrente filosófica, sapiencial, com algumas dimensões místico-religiosas, enfim, do tempo da Grécia Antiga, que defendia essencialmente que o universo, que o cosmos, estava estruturado de forma geométrica. Que, em última instância, tudo se reduzia a relações numéricas e geométricas. Ora, precisamente, quando nós olhamos para a obra do Almada Negreiros, com olhos de ver, o que é que encontramos? É precisamente a tematização dessa estruturação geométrica do mundo e do cosmos. E isso é algo que nos remete para uma visão principial, arcaizante, e que arcaizante não tem nada de pejorativo, pelo contrário. A arcaizante remete para o termo arque, que significa princípio em grego. Portanto, dizer simplesmente que o Almada Negreiros foi um modernista é uma visão muito parcial, se não muito deturpada, da obra de Almada Negreiros.
Mas porque, certamente, depois há outras dimensões da sua obra que fixam e fixaram historicamente essa imagem. E se eu tivesse que escolher um texto, Almada Negreiros, que o empurra, digamos assim, para as bandas do modernismo, eu escolheria, não com muita hesitação, escolheria o Manifesto Anti-Dantas. O Manifesto Anti-Dantas, todos vocês já ouviram, certamente, é de facto um texto que, se Almada Negreiros só escrevesse esse texto, se a sua obra se resumisse a isso, eu diria, sim senhor, de facto Almada Negreiros foi um modernista, apenas isso, foi essencialmente um modernista. Porque de facto esse texto é um texto que retoma os traços fundamentais do modernismo, tal como eu próprio aqui os enunciei na sessão que dediquei à revista Orfeu. O sentido mais iconoclasta, mais provocador, que de resto nesse manifesto Almada Negreiros leva ainda muito mais longe. Esse texto, esse manifesto, para além de ser objetivamente injusto, é um manifesto que em certas passagens é objetivamente grosseiro, mal educado, enfim, para não dizer mais. É um texto que, se o Almada Negreiros tivesse escrito apenas isso, seria um modernista, mas seria um autor completamente menor. Obviamente que Almada Negreiros, esse manifesto faz parte da sua obra e deu-lhe uma notoriedade assinalável na época, mas é claramente um texto menor que não faz justiça, por um lado, ao Júlio Dantas, que foi, portanto, Manifesto Anti-Dantas, que era a pessoa que ele queria visar, até por razões menores, como aqui irei dar conta. O Almada Negreiros reage a uma crítica do Júlio Dantas à revista Orfeu. E, portanto, ele, por reação, escreveu aquele manifesto ridicularizando o pretenso conservadorismo do Júlio Dantas. Chamou-lhes loucos. Exatamente. Sim. Deviam ir para o Liga Fontes. Eu dei conta disso, na altura o Orfeu, tal como de resto da revista Águia, anos antes, tinha gerado reações muito ferozes. Falava de literatura do manicômio, portanto, isso e portanto, digamos que o Almada Negreiros respondeu na mesma moeda, de uma forma também muito violenta. Mas o que eu estou a dizer é que a obra do Almada Negreiros cede muito essa dimensão polemista e cede muito, essa é a tese que eu queria passar, cede muito essa dimensão meramente modernista, que é muito própria de um tempo, e acho que o Luís Tavares caracterizou muito bem algumas dimensões dessa época. Eu irei aqui retomar isso a propósito do futurismo, e Almada Negreiros vive essa, de alguma forma, essa ambivalência. Por um lado, remete-nos para um passado arcaico, essa visão maximamente clássica, diria até, maximamente pitagórica do mundo e do universo. Por outro lado, há uma dimensão futurista, também na obra do Almada Negreiros, e que tem a ver muito com os tempos que se viviam na altura. Eu aqui também irei dar conta disso, enfim, não me quero exceder muito no tempo. O Almada Negreiros e o Santa Rita escritor, o Amadeu de Sousa Cardoso, estiveram próximos, de facto, daquilo que foi o futurismo europeu. Partilharam algumas das ideias do futurismo. Ora, como também disse o Luís, e muito bem, eu também já tinha falado disso aqui na sessão sobre o Orfeu, o futurismo, por exemplo, politicamente, em Itália, através do Marinetti, esteve completamente alinhado, pelo menos numa primeira fase, com o fascismo do Mussolini. Isso era assumido e declarado. Enfim, nós hoje isso pode nos causar alguma perplexidade, mas também é preciso olhar para a época à luz dos valores da época e do que realmente estava a passar. Na altura, houve uma fratura, enfim, falou-se inclusive da Guerra Civil Europeia, houve uma grande fratura na intelectualidade da Europa.
A democracia liberal, tal como nós hoje a conhecemos e a experienciamos, parecia completamente caduca, parecia completamente ultrapassada. E os extremos emergiram. De um lado surgiu o projeto soviético, que, enfim, arrastou atrás de si grande parte significativa da intelectualidade europeia, e todos nós temos essa experiência, direta ou indireta. Até os anos 60, 70, houve muitos intelectuais, distintos intelectuais europeus, portugueses também, que se deixaram fascinar, enfim, não vou aqui fazer juízos de valor, estou apenas a fazer uma descrição, que se deixaram fascinar pelo projeto soviético, inclusivamente pela figura de Stalin, do mesmo modo que nos anos 30, até à guerra, houve muito boa gente na Europa e em Portugal que, face à única alternativa que então parecia emergir, que era o comunismo, achou que a única alternativa viável e possível era o fascismo nas suas diversas variantes. Havia também a dimensão de uma elite, e o Almada Negreiros era um elitista, alguém que achava que todas as sociedades se estruturam hierarquicamente, que há uma elite de vanguarda que conduz o resto do povo. Ora, Almada Negreiros considerava-se, e porventura de forma legítima, considerava-se um membro integrante dessa elite, e isso também o aproximava dos regimes que então emergiram nessa época. Mas, enfim, voltando atrás e começando pelo princípio, fazendo um breve apanhado do seu percurso. O Almada Negreiros, como certamente sabem, nasceu em São Tomé e Príncipe. Aliás, ainda recentemente eu dei conta disso. Na passada semana estive em Fátima, num festival literário que eu próprio organizei, Tábula Rasa, e foi curioso que houve vários painéis sobre cultura lusófona, e o representante de São Tomé e Príncipe, o Orlando Piedade, até reclamou para si, enfim, como membro da cultura são tomense, a figura do Almada Negreiros. Enfim, não será muito adequado, porque Almada Negreiros nasceu em São Tomé, mas, enfim, a sua vivência, a sua obra realizou-se sobretudo em Portugal e no resto da Europa. Ele, de resto, nasceu em São Tomé, enfim, por quase razões circunstanciais. Ele nasceu lá a 7 de abril de 1893 e era filho de António Lobo de Almada Negreiros, um tenente de cavalaria natural de Aljustrel, portanto, do Alentejo, que foi então destacado para lá como administrador. E teve como mãe a Elvira Sobral de Almada Negreiros, uma senhora mestiça com fortuna paterna, natural dessa ilha, que morreu, porém, em 1896, ou seja, 3 anos após o nascimento de Almada Negreiros. Apenas os primeiros anos da infância foram passados em São Tomé. Em 1990, ou seja, 7 anos depois, o seu pai é nomeado encarregado do Pavilhão das Colónias, na Exposição Universal de Paris, e Almada Negreiros, já com o seu irmão, ficam em Portugal, no Colégio Jesuíta de Campolide, onde os dois irão residir até à extinção do colégio em 1910, na sequência da implantação da República. Como sabem, com a implantação da República dá-se a extinção das ordens religiosas e daí esta consequência. Chegou também entretanto, a frequentar o Liceu de Coimbra em 1911 e depois vem estudar em Lisboa a partir de 1913. É um autor muito precoce, como de resto é próprio desta geração. Enfim, o Sampaio Bruno, num congresso que houve recentemente, frisou-se muito isso, publicou textos desde os 15, 16 anos. O Agostinho da Silva, também já dei esse exemplo, publicou desde muito cedo. O mesmo aconteceu com Almada Negreiros.
Sendo que, no seu caso, a primeira obra visível é uma obra plástica, K4, o quadrado azul, que foi até recentemente reeditada pela Assírio Alvim. Faz ainda um pacto com Amadeu de Sousa Cardoso e Santa Rita para estudarem, os três, de forma necessariamente diversa, os painéis de São Vicente fora de Nuno Gonçalves, ou atribuídos a Nuno Gonçalves. De resto, isso é algo, uma vez mais, que faz tremer essa visão, que seria, por si só, uma visão redutora do Almada Negreiros futurista, ou modernista, porque ele tem um interesse muito reiterado e muito assumido pela nossa tradição cultural, literária, artística, e este é um dos exemplos mais óbvios. Ele, ao longo da sua vida, volta aos painéis de São Vicente. De resto, dos três, ou seja, em relação ao Amadeu e ao Santa Rita, o Almada Negreiros é realmente o único que dá importância aos painéis e os estuda de forma sistemática. Em 1918, colabora com o balé russo de Diaghilev, colaborando em produções de algum amadorismo, nos quais é romantista, coreógrafo, figurinista, diretor de bailado e, por vezes, até bailarino. Em 1918, morre Amadeu de Sousa Cardoso, ou melhor, nessa época, morrem quer o Santa Rita, quer o Amadeu, e Almada sente-se, porque havia uma grande proximidade com os dois, sente-se particularmente só neste nosso meio cultural. De tal forma que parte para Paris, dizendo, essa foi a motivação, estou agora a citá-lo: procurei os artistas mais avançados, fiquei amigo de vários, mas não apareceu nunca o motivo que juntasse no mesmo ideal a minha arte e a de cada um deles. E em parte compreende-se porquê, porque de facto o Almada Negreiros foi sempre muito mais do que um modernista, e a sua ligação com os vários modernistas, quer portugueses, quer neste caso franceses, europeus, nunca poderia ser uma relação perfeita, porque de facto o Almada esteve sempre muito para aquém e para além do mero modernismo. Aí tem uma vivência, uma existência precária. Chega a trabalhar como empregado de armazém, dançarino de cabaré, ainda que procurasse e conseguisse colaborar, enfim, manter uma vida cultural e literária. Regressa depois a Portugal em 1920 e aí começa uma ascensão meteórica no nosso país. A sua primeira intervenção significativa após o seu regresso é a Conferência A Invenção do Dia Claro, 1921, que marca, de alguma forma, uma alteração da sua atitude pública. Deixa de ser tão provocador, tão iconoclasta, passa a ser uma figura que se afina mais pela positiva. Em 1920 expõe a terceira exposição dos humoristas. Ao longo dos anos seguintes colabora em diversos jornais e revistas, participa como convidado na exposição dos 5 Independentes e, facto muito importante, escreve o romance Nome de Guerra, que é um romance ainda hoje essencial na história da nossa literatura e no percurso do Almada Negreiros em particular. De resto, como já terão verificado, neste último número da Nova Águia há um extenso estudo do professor Manuel Ferreira Patrício sobre esse romance, O Nome de Guerra. Começa a produzir obras com visibilidade pública, nomeadamente na Brasileira do Chiado, para o Bristol Club,
E, uma vez mais, voltando aos painéis, publica no Diário de Notícias uma série de textos sob o título genérico A Questão dos Painéis, a história de um acaso e uma importante descoberta do seu autor. Em 27 vai para Madrid, onde participa, enfim, nas estruturas intelectuais dessa cidade, no meio cultural e artístico. Durante os anos que seguem, escreve El Uno, Tragédia da Unidade, um conjunto de duas peças dedicadas à sua futura mulher, Sara Afonso, que é uma figura muito importante da nossa cultura. Regressa definitivamente a Lisboa em 1932. Sendo uma pessoa de convicções monárquicas, ele chegou a ser diretor artístico do jornal Papagaio Real e sempre se deu com pessoas de convicções monárquicas. Ele vai se aproximar, isto é o objetivo, vai se aproximar do Estado Novo, pelo menos de algumas pessoas do Estado Novo. O que de resto não é assim nada de extraordinário. Se houve monárquicos que se mantiveram sempre afastados do Estado Novo, alguns aproximaram-se na expectativa que o Estado Novo restaurasse a monarquia. Quando verificaram que isso não ia acontecer, voltaram a uma oposição mais afirmativa ou mais serena, se o termo é aceitável. Houve outros que, enfim, se aproximaram progressivamente do Estado. E, em particular, da figura, há aqui uma figura que é fundamental para percebermos essas dinâmicas, que é a figura do António Ferro. O António Ferro, como eu já aqui dei conta, foi o primeiro editor do Orfeu, foi alguém que depois teve um papel fundamental na política cultural do Estado Novo, na chamada política do espírito, e que, mal ou bem, não faço aqui juízo de valores, estou apenas a constatar, mal ou bem conseguiu congregar as grandes figuras da época, nomeadamente estas grandes figuras do modernismo. Não só o Fernando Pessoa, aliás, isso muitas vezes não é reconhecido, não é politicamente correto, mas sabe-se hoje que o António Ferro foi fundamental para convencer o Fernando Pessoa a concorrer ao prémio do CNI. O Fernando Pessoa estava com dificuldades económicas e precisava de dinheiro, e o Fernando Pessoa e o António Ferro sugeriu ao Fernando Pessoa concorresse com a mensagem ao prémio que ele veio a ganhar. Também ao contrário do que se diz, ele não ficou em segundo lugar. Havia duas categorias, havia o poema longo e o poema curto, e o Fernando Pessoa ganhou na categoria de poema curto. E o António Ferro não só exortou o Fernando Pessoa a concorrer, como até lhe pagou, em parte, pelo menos, a edição da obra. Depois vai havendo sinais dessa aproximação. Em 1933, Almada cria o cartaz político Votai a Nova Constituição, onde se votou foi plebiscito a Nova Constituição, como sabem, que institucionalizou o Estado Novo. Realizam um selo com a frase de Salazar, tudo pela nação, em 1935, e chega a ser nomeado procurador à Câmara Corporativa em 65. Em 1934, casa-se com Sara Afonso e em 1935 nasce o seu primeiro filho, José. Nesse mesmo ano publica os Cadernos Sudoeste, onde são incluídos textos seus, sendo que no terceiro número esses cadernos servem de ponto de encontro dos colaboradores da revista Orfeu e da revista Presença. A revista Presença, obviamente não terei tempo para falar sobre isso, é uma revista fundamental que se vai afirmar, enfim, como uma grande revista que sucedeu à revista Águia e à revista Orfeu, que enfim, teve o mesmo papel agregador de uma nova elite cultural. Em 1984 realiza os primeiros estudos para os vitrais da Igreja de Nossa Senhora de Fátima
dando início à colaboração muito frutuosa com o arquiteto Pardal Monteiro. Os dois colaboraram muito de perto. Isso ver-se-á depois na exposição do Português, em 1940. O edifício Diário de Notícias, aqui bem perto, projetado por Pardal Monteiro, aqui ao próximo da avenida. Em 41, enfim, corolário dessa aproximação, o Secretariado de Propaganda Nacional organiza a exposição Almada, 30 anos de desenho, assinalando um momento de viragem na percepção pública da sua obra. Continelli Telmo, uma figura também da arquitetura da época, escreveria mesmo: hoje és o Almada de sempre, apenas com a diferença de seres o Almada aceite, o Almada compreendido. O que se criou foi o hábito novo de te considerarem, em vez do hábito antigo de descrerem de ti, de te temerem, de te não tomarem a sério. Enfim, tornou-se uma figura de facto consagrada da nossa cultura. Enfim, depois participa em múltiplas exposições, vence diversos prémios, nomeadamente o Prémio Columbano, em 42. Em 43 projeta cenários para a ópera Neste Castro, do Rui Coelho, uma figura, compositor, já foi aqui referido nos nossos cursos, através do Eduardo Luís Abreu. Realiza os estudos preparatórios para as pinturas murais da Gara Marítima de Alcântara, que todos conhecem, que se concretizará entre 45 e 47. Em 46, inicia a execução dos murais da Gara Marítima da Rocha do Conde de Óbidos, também todos conhecem, que termina em 48. Em 52, expõe individualmente na Galeria de Março e participa na exposição de arte moderna. Em 54, pinta a primeira versão do retrato de Fernando Pessoa para o restaurante Irmãos Unidos. Todos conhecem aquele desenho de Fernando Pessoa, com os quadriculados. Uma vez mais, a questão da geometria. Enfim, estou a terminar. Já nos anos 60, produz os grandes painéis decorativos das fachadas da Faculdade de Direito e da Faculdade de Letras. Não sei se têm presente, quando se entra nas duas faculdades, aquele átrio com as colunas, as inscrições nas paredes foram feitas pelo Almada Negreiros. Em 1960 dá uma série de entrevistas publicadas no Diário de Notícias, onde de algum modo encerra o seu itinerário espiritual e retoma uma vez mais a questão dos painéis de São Vicente fora. Uma vez mais, enfim, para cima era uma questão aquele volta e meia regressada. Enfim, há também outras obras de tapeçaria, por exemplo, para a exposição de Lousana, para o Tribunal de Contas, para o Hotel Ritz, uma vez mais dá conta da versatilidade da sua obra. Continua a produzir cenários, nomeadamente para o Alto da Alma, de Gil Vicente, no Teatro Nacional de São Carlos, a sua última participação no teatro. Em 67 foi condecorado com o grau de Grande Oficial da Ordem Militar de Santiago de Espada. Em 68 e 69 realiza o painel Começar para o átrio do edifício da sede da Fundação Carl Luz Gulbenkian, que foi a sua última grande obra em termos de visibilidade pública. Em 69 também participou no programa Zip Zip, isto parece uma questão menor, mas na altura o programa Zip Zip tinha um grande impacto mediático, e a aparição do Almada Negreiros causou, segundo os testemunhos da época, e aquilo que é aferível ainda hoje, causou de facto uma grande impressão para muitas das pessoas que não conheciam aquela figura. Enfim, foi um caso análogo ao do Agostinho da Silva, também aqui dei conta. O Agostinho da Silva, em 69, quando regressa a Portugal, também participou no Zip Zip, e isso foi um alvoroço. Quem era aquela personagem? O Almada Negreiros não foi tanto assim, porque ele era uma pessoa, enfim, relativamente conhecida, pelo menos não tinha estado fora de Portugal tantos anos como o Agostinho da Silva, mas para muita gente, enfim, fora da elite da época, era uma figura não muito conhecida e de facto causou um grande impacto. A 15 de junho de 1970 falece em Lisboa, e apenas uma nota de curiosidade,
morre no mesmo quarto do Hospital de São Luís dos Franceses, no Bairro Alto, o quarto em que faleceu Fernando Pessoa. E, enfim, foi o percurso possível dentro deste pouco tempo. Já agora queria acabar com um poema. Desculpem a modéstia, mas eu escolhi um pequeno poema ao Almada Negreiros, portanto, estou a acabar. A Almada Negreiros, saiu no último número da Nova Águia. Ó tu, Almada, alma pátria, alma negra, clama de novo, dá-nos o mote. Faz-nos com o teu clarim um novo ultimato para um novo motim. E que sublime motim há de ser, por ti esboçado num branco chão, em puro mármore, em rubro mar. Obrigado. Bem, não sei se alguém quer fazer perguntas aos ilustres editores. Não é propriamente uma pergunta, é apenas um comentário. A única vez que estive em São Tomé, não foi difícil encontrar quem soubesse onde era a casa do Almada Negreiros. Devia estar bem completa ruína. Sim, mas repara, Neste momento deve estar completamente destruído. eu até acho natural vamos fazer, que até, como sabem, eu sou um lusófono, portanto valorizo muitas culturas lusófonas, mas o Almada Negreiros, enfim, ele é uma figura muito mais portuguesa e europeia do que São Tomense. Mas é natural que em São Tomé reclamem, e ainda bem que o fazem, a sua pertença a São Tomé. Bem, não havendo mais perguntas, resta-me agradecer aos editores a forma tão interessante, tão cativante, como fizeram as exposições.